Saudações, pessoas! Eu sou o professor Lutero, nessa aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Estamos conversando sobre a tabela periódica nessas últimas aulas, né? Entramos na parte de propriedades periódicas e nessa aula resolveremos alguns exercícios de propriedades periódicas. Tentar entender um pouco melhor, se apropriar um pouco melhor desses conceitos das propriedades dos elementos químicos e como elas variam em função da sua localização na tabela periódica. Então, vamos lá. Primeiro exercício aí, ó. Considere as distribuições eletrônicas. Então, eu tenho 3 distribuições eletrônicas e coloque esses elementos em ordem crescente de raio atômico, tá? Então, aqui tem alguns conceitos que a gente tem que trabalhar, certo? Primeiro, como é que cresce, né, ou como é que diminui o raio de um átomo em função de sua localização na tabela periódica, né? Então lembra, o raio, o tamanho do átomo tende a crescer conforme a gente desce na tabela periódica. Cada período equivale a um nível de energia, certo? Então conforme eu preencho mais níveis de energia, o átomo vai aumentando o seu tamanho. No mesmo período, né, eu tenho elétrons sendo distribuídos no mesmo nível de energia. Ao mesmo tempo que aumenta a quantidade de elétrons, aumenta a quantidade de prótons. Esses elétrons desse mesmo nível de energia vão sendo puxados cada vez com mais força para o centro do átomo, né? Então a tendência é que conforme eu caminho da esquerda para a direita, o tamanho do átomo vá diminuindo, ou seja, os átomos que têm maior tamanho ou maior raio atômico são os que estão aqui nesse canto da esquerda. Aumenta-se o tamanho do raio atômico conforme o caminho da direita para a esquerda. Então, nesse canto eu tenho os átomos menores, nesse canto os átomos maiores. Ponto. Legal. A gente lembrou como é que varia o raio atômico em função da localização do elemento na tabela periódica. Falta agora só saber qual a localização na tabela periódica desses caras, né? A gente treinou isso um pouco, certo? Como é que a gente analisa uma distribuição eletrônica e reconhece a localização de um elemento dentro da tabela periódica, tá? A gente vai olhar para aquilo que a gente chama de camada de valência, né? Camada de valência, o nível mais externo alcançado na distribuição eletrônica. E aí a gente pode separar em blocos a tabela periódica, né? Isso pode facilitar a gente a encontrar a localização de um determinado elemento químico dentro da tabela, tá? Então, vamos lá. O elemento A, onde ele está? Primeiro a gente encontra a camada de valência. A camada de valência, o último nível de energia alcançado na distribuição eletrônica, ó. Primeiro nível de energia, segundo nível de energia, esse número aqui na frente equivale ao nível de energia, lembra? Terceiro nível de energia aqui, quarto e quinto. Parece que o quinto foi o último, né? Então, ele é o nível mais externo, o último nível alcançado. Então, essa daqui é a camada de valência. O subnível último que aparece aqui é o subnível S. Então, esse elemento químico está colocado aqui nesse bloquinho S, tá? Eu posso pensar quantos elétrons ele tem na camada de valência também, né? E equivaler ele à sua referente família A, ou dos elementos representativos, se ele terminar no subnível S ou P. Nesse caso aqui, terminou no subnível S, 2 elétrons no subnível S, então ele está na família 2A. Então ele está no 1, 2, 3, 4, 5, no quinto período, quinto nível de energia, e ele está aqui na família 2A. Tá? Então, elemento A, quinto período, família 2A. Ok, vamos para o elemento B. O elemento B, camada de valência, já é o terceiro nível de energia, certo? Ó. Então, aqui está, terceiro nível de energia. Nesse terceiro nível de energia, ele tem subnível S e subnível P. Então, se ele termina no subnível P, ele está colocado por aqui em algum lugar, tá? Nesse bloco P aqui. Posso levar em consideração quantos elétrons ele tem no subnível P ou quantos elétrons ele tem totalmente na camada de valência, né? Ele tem 2 elétrons no subnível S e 5 elétrons no subnível P, ou seja, ele tem 7 elétrons no total na camada de valência. E aí eu posso equivaler isso à família que esse elemento está colocado.
né? Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele é da família 7A. Se tem 2 elétrons, 2A. 3 elétrons, 3A. E assim sucessivamente. O elemento B, então, ele está colocado no terceiro período, família 7A. Aqui nesse canto, né? 1, 2, 3, mais ou menos por aqui. Sim, uma família antes da família dos gases nobres, né? Eu tenho o elemento B. E o A está por aqui em algum lugar assim. Tá. Posso pensar também diretamente no subnível P. Ele tem 5 elétrons no subnível P, então aqui teria 1 elétron no subnível P, aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5 e os gases nobres 6. Posso olhar diretamente para o bloco, tá? Independente da abordagem, tá? A gente consegue usar essa ferramenta dessa forma para identificar. Bom, e o elemento C, também no terceiro nível de energia, tá aqui sua camada de valência, só que ele só tem 1 elétron na camada de valência, tá? 1 elétron na camada de valência, legal, então ele é da família 1A, terminando no subnível S, tá nesse bloco, ele tá por aqui, né? Só que no 1, 2, 3, mais ou menos por aqui. Elemento B. B não, C, né? Esse é o C. Tá, agora a gente consegue colocar. Coloque esse elemento em ordem crescente raio atômico e justifique, né? A justificativa vai em função da localização desses elementos na tabela periódica, tá? Primeiro, qual é o elemento maior aqui? Tá? Ordem crescente, então, ao contrário. Qual é o menor elemento químico aqui? O menor elemento químico é esse aqui, tá? Porque ele está lá próximo dos gases nobres, são os menores elementos da tabela periódica, pensando em tamanho, tá? Então, ordem crescente, primeiro elemento B. Depois, eu tenho o C e o A. Ambos estão no canto dos maiores elementos químicos, né? Então, eu vou comparar quem está mais em cima e quem está mais embaixo, tá? O elemento A, ele já alcançou 5 níveis de energia. Então, ele tem um tamanho maior do que o elemento químico C. Então, esse é menor que C e C é menor que A. O B é menor que o C e que o A, porque ele se encontra na família 7A, onde eu tenho os menores elementos químicos, tá? Então, conforme eu caminho da direita para a esquerda na tabela periódica, o tamanho vai aumentando, tá? O raio atômico vai aumentando, ou da esquerda para a direita vai diminuindo. Logo, no canto da família 7A, gases nobres, eu tenho os elementos químicos com menor raio atômico, tá? Isso eu uso para explicar o tamanho desse elemento químico B, tá? Posso explicar também em função da força nuclear, né? Aí a gente tenta explicar o porquê que os elementos desse canto são menores que os elementos do outro canto. Isso tem relação com a força nuclear, como ela puxa esses elétrons. Tá? Então, como eu estou colocando elétrons no mesmo nível de energia, conforme aumenta a quantidade de elétrons, também aumenta a quantidade de prótons. Esses prótons vão exercendo uma força nuclear mais efetiva sobre esses elétrons e puxando eles com mais intensidade. Logo, esses elétrons tendem a se aproximar conforme eu caminho no mesmo período, tá? Conforme eu caminho em diferentes períodos, descendo, né, vou preenchendo níveis de energia maiores. Conforme eu alcanço níveis de energia maiores, aumenta o tamanho do átomo. Isso é o porquê o A é maior que C. Ok? Vamos para o segundo exercício. No processo de ionização do magnésio, foram obtidos experimentalmente os seguintes valores. Então, eu estou ionizando magnésio, posso fazer ele perder 1 elétron, depois ele perde 2 elétrons, depois ele perde 3 elétrons. Tá. A partir desses dados, associe corretamente os valores das energias de ionização. Como aumentam a energia de ionização? Vamos lembrar isso aí. A gente compara isso com o tamanho do átomo, né? A energia de ionização, energia suficiente para tirar um elétron do átomo. Tá? É mais fácil tirar um elétron que está afastado do núcleo, com pouca interação com o núcleo, do que um elétron que está muito próximo do núcleo, certo? Então, a energia necessária para tirar um elétron do átomo aumenta conforme o elétron se aproxima do núcleo atômico. Ou seja,
conforme um elétron tem mais interação com o núcleo, ou seja, conforme o átomo é menor. Quanto menor o raio atômico, mais próximo o elétron está do núcleo, maior a força efetiva de interação entre o núcleo e os elétrons. Tá? Então eu tenho uma dificuldade maior para tirar esse elétron que está sob muita influência da força nuclear, certo? Então a energia de ionização tende a aumentar conforme eu diminuo o tamanho do átomo. Então os átomos menores eu preciso fornecer muita energia, os átomos maiores eu preciso fornecer pouca energia. Poxa, mas professor, eu não estou comparando elementos químicos diferentes aí, né? Aí eu só tenho magnésio. Tá, então vamos pensar o que acontece com ele, né? O magnésio, ele está colocado aqui na família 2A, tá? Então, ele tem sua distribuição eletrônica lá, alguns elétrons colocados, e no último nível de energia, né, ele tem lá 2 elétrons. Ok. Quando eu tirar um desses elétrons, o que vai acontecer com esse átomo? Né? Quando eu tirar um desses elétrons, que provavelmente vai ser mais fácil de tirar esse primeiro elétron, né, porque ele vai estar mais afastado do núcleo, eu vou diminuir a carga negativa que eu tenho nele, certo? Ou seja, eu vou ficar com mais carga positiva do que carga negativa. Eu tirei um elétron, ele passou a ficar com uma carguinha positiva, então ele tem mais prótons que elétrons. Então, a força, né, o balanceamento de forças positiva e negativa fica desbalanceado. Então, o núcleo passa a exercer, né, uma maior efetividade de sua força. A força que o núcleo puxa os elétrons é a mesma porque eu não mudei a carga positiva do núcleo, mas eu mudei a carga negativa da eletrosfera, eu tirei uma carga. Então, como eu tenho uma carga menos, os elétrons que sobraram tendem a se aproximar do átomo. Do átomo não, do núcleo atômico. Então, se eu quiser tirar um segundo elétron, eu preciso fornecer um pouco mais de energia. Se eu retiro esse segundo elétron, o que acontece? A força nuclear continua a mesma, certo? Mas eu tenho menos carga negativa ainda, o que faz com que a efetividade dessa força sobre os elétrons aumente e ele puxe mais ainda esses elétrons para próximo dele. Então, conforme eu vou tirando elétrons do átomo, eu faço com que ele tenda a diminuir de tamanho, porque eu estou desbalanceando a relação de cargas positivas e negativas dentro desse átomo, tá? Então, a primeira energia de ionização, com o átomo no estado natural, é mais fácil tirar o elétron lá de fora, principalmente se ele estiver nessa região aqui, como o magnésio, né? O magnésio é da família 2A, ele está por aqui, então ele é um átomo grande, é consideravelmente fácil tirar um elétron dele. Mas conforme eu tiro um, se eu quiser tirar um segundo, eu preciso fornecer mais energia. Se eu quiser tirar um terceiro, eu preciso fornecer mais energia ainda. Então eu consigo relacionar os valores obtidos experimentalmente, né, com as energias de ionização indicadas na perda de elétrons sucessivas. Né? Então, para tirar o primeiro elétron é menos energia, a menor quantidade de energia é essa daqui. Então, a primeira energia de ionização foi 738 kJ. A segunda energia de ionização eu preciso fornecer mais energia, então seria essa, 1451 kJ. A terceira energia de ionização, né? Eu tenho os elétrons mais próximos ainda, então preciso fornecer energia muito maior, 7.732 kJ. Percebam que não é necessariamente proporcional, né? Ó, a primeira energia de ionização comparada com a segunda energia de ionização é mais ou menos o dobro que a primeira, né? Está relacionado com como os elétrons estão distribuídos também, essa facilidade de tirar elétrons de um átomo ou não, tá? Quando eu vou para a terceira energia de ionização, esse valor é muito mais do que o dobro da segunda energia de ionização, né? Então isso aqui tende a ser mais um comportamento exponencial, aumenta a perder de vista a energia conforme eu vou retirando elétrons de um átomo, né? Do que em escala de aumento aritmético ou geométrico, tá? Vamos lá então. Terceiro exercício último de hoje. Os elementos químicos foram agrupados e organizados no quadro periódico. A gente viu uma tabelinha dessa na aula, né?
de acordo com critérios que relacionam as propriedades com suas estruturas eletrônicas. O diagrama abaixo mostra a variação da primeira energia de ionização de alguns elementos com um número atômico. Então, eu estou relacionando o número atômico do elemento em função dessa energia para tirar um elétron desse átomo, certo? E aí temos que analisar essa coisa aqui. Vamos lá, então. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que, primeiro, vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho hélio, aqui eu tenho lítio, aqui eu tenho neônio. Vamos dar uma olhada na tabela? Aqui eu tenho o hidrogênio, aqui eu tenho o hélio, aqui eu tenho o lítio, aqui o neônio. Ok, vamos dar uma olhada lá para comparar de novo. Aqui, cada linha dessas que está crescendo no mesmo período, né? Então, tem minha tabela periódica lá. E como é que vai crescendo, né? A energia da primeira ionização vai aumentando conforme o caminho para direita, né? No mesmo período, conforme o tamanho do átomo diminui, é mais difícil tirar o elétron dele, certo? Então, conforme eu tenho um raio atômico menor, preciso fornecer mais energia para tirar um elétron de lá. Tudo bem? E é isso que está sendo relacionado. E aí a energia tende a aumentar daqui para cá também, né? Ou diminuir daqui para cá. E aí eles representaram, tá? Mais ou menos por cada pontinha dessas é um dos elementos químicos, tá? Mas eles representaram os elementos das pontas, né? Dessa família aqui e dessa família aqui. Então essa linha aqui crescente seria essa primeira linha, que é o primeiro período. Essa segunda aqui seria a segunda linha, que é o segundo período. Essa terceira linha aqui, terceira linha, terceiro período. Vamos lá. A partir disso, de acordo com o gráfico, é correto afirmar que, vamos tentar interpretar isso aqui então. Os elementos que pertencem ao mesmo grupo têm o mesmo potencial de ionização. Tá. Mesmo grupo? Então, estou falando da mesma família. Quais são os elementos da mesma família? Bom, os das pontas, a gente pode usar eles como referência, né? Então, eu estou indo dessa ponta aqui até essa ponta aqui, certo? Então, aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho hélio, aqui eu tenho lítio, aqui eu tenho neônio. Então, os elementos da mesma família seriam, por exemplo, esses aqui, certo? Eles possuem o mesmo potencial de ionização? Não, né? O potencial de ionização vai diminuindo conforme eu desço, certo? Então, aumenta a energia de ionização conforme eu subo, conforme o átomo diminui, conforme o átomo aumenta, conforme ele alcança níveis de energia maiores, tá? O potencial de ionização vai diminuindo, certo? Então, não. Os elementos que pertencem ao mesmo grupo não têm o mesmo potencial de ionização. Vamos para a segunda afirmativa. Os metais alcalinos são os elementos que possuem os menores potenciais de ionização. Quem são os metais alcalinos? Os metais alcalinos são os elementos da família 1A. São os dessa ponta. Onde eles estão? Olha, eles estão aqui, ó. Esses são os metais alcalinos. Família 1A. Os metais alcalinos são os elementos que possuem menores potenciais de ionização? Parece que sim, não é mesmo? Por quê? Porque, ó, os valores de referência deles aqui para potencial de ionização são sempre os menores, né? Ó, nesse período aqui, ou seja, em comparação da família 1A com as outras famílias, a família 1A é a menor, né? Que tem um menor valor, menor potencial. Nesse próximo período, terceiro período, é o sódio, que também é da família 1A. Nesse próximo período, parece que é o potássio, a tendência é que vá continuando com essa cara aqui, tá? Uma cara parecida com essa dos potenciais de ionização. Então, parece que sim. De fato, os metais alcalinos são os elementos que possuem os menores potenciais de ionização. Bom, isso em função do tamanho deles, né? Lembra? Quanto maior o átomo, mais fácil arrancar um elétron dele, né? Porque o núcleo está exercendo uma força pouco efetiva sobre esses elétrons das redondezas, tá? E esses aqui são esses elementos aqui de maior tamanho, tá? O potencial de ionização cresce nos grupos à medida que o número atômico aumenta. Então, o
potencial de ionização cresce no mesmo grupo, então estou falando daqui, né? Numa mesma família, tá? À medida que o número atômico aumenta, na verdade é o contrário, né? Ó, aqui eles estão diminuindo, aqui eles estão diminuindo também, ó, tá decrescente, né? Eu começo no valor alto, o próximo é menor, o próximo é menor, e vai acontecendo isso sucessivamente. Isso vale para os outros também quando eu vou comparando, né? Tem uma incongruência ou outra, mas em geral o comportamento é decrescente. Então o que acontece no mesmo grupo, né, é que o potencial diminui, porque eu aumento o tamanho do átomo. Então, conforme aumenta o nível de energia alcançado, aumenta o tamanho do átomo. Conforme aumenta o tamanho do átomo, é mais fácil tirar um elétron desse átomo, tá? Então, isso aqui é o contrário, diminui, não aumenta. E, para finalizar, a letra D. Os elementos que têm os menores potenciais de ionização nos períodos são os gases. Os elementos que têm os menores potenciais, não, né? Parece que eles estão aqui nas pontas, né? Nesse caso de gases, a gente se refere aos gases nobres, tá? Então, na verdade, eles têm os maiores, né? Se esses aqui têm os menores, né? Se os elementos da família 1A têm os menores, os que têm os maiores são esses elementos do outro canto da família 8A, ou grupo 0, né? A família dos gases nobres. Então, não. Eles têm potenciais de ionização maiores do que os outros. Ok? Então, por hoje é isso. Próxima aula a gente começa com ligações químicas. Tchau, tchau.